E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ice e hoje vamos dar uma olhada no Evolution CMS e no exploit que se aproveita de um Remote Code Execution na versão 3.1.6 dessa aplicação web. E aí, vocês estão preparados? Vamos lá! Começando então o nosso vídeo, é sempre legal dar uma olhada no exploit database e o que ele traz de informação para a gente sobre esse exploit. Está aqui então é o Evolution CMS, o link do exploit e também do Evolution CMS nessa versão específica vão estar aqui na descrição do vídeo. E como vocês podem notar, é um Remote Code Execution de forma autenticada, então eu preciso ter um usuário e uma senha válida no sistema para conseguir executar esse Remote Code Execution. O meu ambiente aqui, ele é um Ubuntu, rodando a aplicação nessa versão, e a aplicação está aqui. Como eu disse, a gente precisa ter um usuário no sistema, então eu estou usando o usuário admin. Esse configuration warning não prejudica a nossa demonstração do exploit, e eu já fiz o download do exploit, que está aqui o código, para a gente fazer uma primeira execução e descobrir se ele está ok ou se precisa de alguma correção mais específica. Bom, vou abrir aqui meu terminal. O comando é bem simples. O exploit -u, o endereço de onde está rodando a aplicação, -l, usuário, -p, senha. Então eu só dei um enter e está rolando a primeira execução do exploit. Ele conseguiu logar. Opa, deu usuário não autorizado. Bom, esse usuário é um admin. Ele diz que não tem permissão para criar módulos. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O exploit, então, ele é separado, ele está bem dividido até em funções de login e um pouco mais para baixo, onde você faz a autorização e a exploração do módulo em si. Logo no início do exploit, o desenvolvedor ele seta duas variáveis aqui, que ele extrai de cookies, provavelmente de cookies de sessão da aplicação. Não sei muito bem os detalhes, a gente teria que dar uma olhada no código, mas eu acredito que essas variáveis podem ser diferentes em cada instalação. De qualquer forma, então, aqui no nosso laboratório, eu estou com o Burp rodando e eu acabei de fazer um login. Vamos fazer novamente esse login. Então, vou fazer aqui um logout do sistema. Usuário e senha. Ok, vamos dar uma olhada no Burp. Então, esse é o post de usuário e senha, pode ver aqui. E aqui a aplicação seta dois cookies. O ModX Remember Manager e esse segundo cookie que ele é um pouco diferente do que está no exploit. Vamos dar uma olhada aqui. Eu copiei. Eu vou colar aqui do lado só para a gente comparar. Pode ver que eles são bem diferentes. Então eu vou utilizar esse cookie que eu acabei de copiar do Burp. E um pouco aqui para baixo, você pode ver que ele utilizou também aquele cookie original que eu vou substituir. São 3 lugares. Então vamos rodar novamente o nosso exploit. Nenhuma mudança, eu uso exatamente os mesmos
parâmetros. Vamos executar, ele vai fazer o login no site. E pronto, conseguiu executar o exploit. Temos aqui uma shell aberta. E agora podemos executar comandos dentro do servidor. Legal, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram mesmo, manda um like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.